Jesus é o Senhor. Jesus é o Signore. Mais alegria, irmãos. Jesus é o Senhor. Più alegre, Jesus é o Signore. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Tem que tentar falar devagar por causa da tradução, né, irmão? Devo cercare di parlare piano perché c'è la traduzione. Ó Senhor Jesus. Ó Signore Jesus. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor. Fratelli, lodato sia il Signore. Quem aqui está alegre porque está imerso no rio da graça, diz amém. Chi è gioioso perché è immerso in questo fiume della grazia dice amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós desfrutamos em Efésios que tem fluído ali do Éden um rio. Fratelli, abbiamo goduto in Efesini che dall'Eden usciva un fiume. Um rio que Deus providenciou para alcançar o homem. Che Dio ha provveduto per raggiungere l'uomo. Isso é a misericórdia de Deus para conosco, irmãos. Questo è la misericordia di Dio verso di noi. Mas nós estamos entrando agora em Colossenses. Ma fratelli, adesso stiamo entrando in Colossesi. Mas o rio continua fluindo. Ma il fiume continua a fluire. Colossenses, irmãos, é uma continuação ou um complemento do livro de Efésios. Colossesi è una continuazione del libro di Efesini. Em Colossenses, nós vamos ver a ênfase de que Cristo é tudo em todos. In Colossesi vediamo che Cristo è tutto in tutti. Fale para o irmão do seu lado, Cristo é tudo em você e em mim. Parla al fratello al tuo fianco, Cristo è tutto in te e in me. Amém. Senhor Jesus. Signore Gesù. Amém. Amém. Nós vimos ontem em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Abbiamo visto ieri in Colossesi capitolo 1:17 que Cristo é antes de todas as coisas. che Cristo è prima di ogni cosa E que nele todas as coisas subsistem. e che in lui tutte le cose sussistono. Subsiste aqui é a palavra em grego sunistal, Sussistono in greco è la parola sunestal, que quer dizer que ele é um ponto que liga todas as coisas. che vuol dire che lui è il punto che connetta ogni cosa. Tudo está ou deve estar conectado em Cristo. Tutto deve essere connesso a Cristo. O início do versículo fala que ele é antes de todas as coisas. Il versetto precedente dice che lui è prima di ogni cosa, Porque Cristo é a origem de toda a criação. perché Cristo è l'origine di ogni creazione. Por isso que tudo é feito por meio dele e para ele. Per questo che ogni cosa è fatta per mezzo di lui e per lui. Cristo é a origem, Cristo è l'origine, mas também é o ponto final. ma è anche la fine. Deus criou toda a criação para estar conectada em Cristo. Dio ha creato tutta la creazione per essere connessa a Cristo. Mas nós sabemos que pela queda do homem houve a desconexão de Deus. Ma sappiamo che per mezzo della caduta dell'uomo c'è stata la disconnessione con Dio. É por isso que em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, Per questo che in Efesini capitolo 1 verso 9 e 10 nós vemos qual é a vontade de Deus. noi vediamo qual è la volontà di Dio, Que todas as coisas estejam encabeçadas em Cristo. che tutte le cose siano coinvolte a Cristo. Deus quer reconectar toda a criação em Cristo. Dio vuole riconnettare tutta la creazione in Cristo. Porque essa era a vontade original de Deus. Perché questa era la volontà originale di Dio. Mas como isso vai acontecer hoje, irmãos? Ma fratelli, come accadrà questo oggi? Nesse mundo tão perdido como está. Questo mondo è così perso. Esse império das trevas onde nós estamos hoje envolvidos. C'è questo impero delle tenebre che siamo coinvolti oggi. O Senhor vai alcançar isso por meio da igreja. Il Signore raggiungerà questo per mezzo della Chiesa.
É por meio de mim e por meio de você, È irmão. per mezzo di me e tu, fratello. Senhor Jesus, Signore Gesù. Cristo é o centro conector de toda a criação. Cristo è il centro connettore di tutta la creazione. E isso vai se tornar realidade pela nossa vida. E questo diventerà una realtà per le nostre vite. Mas nós precisamos ter uma atitude para com Deus. Ma noi dobbiamo avere un'attitudine verso Dio. Senhor Jesus, Signore Gesù, porque quando houve a desconexão, quando c'è stata la disconnessione, abriu espaço para haver um vazio. c'è stato aperto uno spazio per avere un vuoto. Lá em Eclesiastes, In Ecclesiasti, Salomão mostrou que tudo nessa terra é vaidade. Solomon ci ha fatto vedere che tutto in questa terra è vanità. Quando ele diz tudo, irmãos, é tudo. Quando lui ha detto tutto, vuol dire tutto. Tudo que está relacionado com essa terra depois da queda é vaidade. Tutto quello relazionato a questa terra dopo la caduta è vanità. Vamos ler Evangelho de João, Leggiamo il Vangelo di Giovanni, capítulo 8, versículo 44. capitolo 8, verso 34. 44. Scusate, 44. Vangelo di Giovanni, capitolo 8, 44. Quando o homem caiu, entrou nele a natureza pecaminosa. Quando l'uomo è caduto, è entrato in lui la natura peccatrice. E aqui descreve quem nós éramos antes de termos a vida de Deus. E qui ci descrive chi eravamo prima di avere la vita di Dio. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Qua dice, voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Você já refletiu, irmão, que você era filho do diabo? Hai già fatto una riflessione che tu eri un figlio del diavolo? Isso é muito forte. Questo è fortissimo. Senhor Jesus, Signore Gesù, isso veio por causa da ausência de Cristo. questo è venuto per la mancanza di Cristo. Quando Deus criou, tudo estava conectado em Cristo, estava preenchido por Cristo. Quando Dio ha creato tutte le cose, tutto era connesso con Cristo e riempito da Cristo. Mas com a desconexão, a ausência abriu um espaço para o inimigo trazer a sua natureza pecaminosa. Con la disconnessione ci fu aperto uno spazio per entrare un vuoto. Que é um vazio, é um vácuo. È un vuoto. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Então nós vemos aqui que ele é o próprio vácuo e nele não há verdade. Quindi vediamo che lui è questo vuoto e in lui non ha verità. Porque o que é a verdade? Che cos'è la verità? A verdade é Deus. La verità è Dio. Todas as coisas foram criadas em Cristo e preenchidas por Cristo. Tutte le cose fu creato in Cristo e riempita da Cristo. Então, tudo o que nós vemos, irmãos, qual é a origem? Tutto quello che vediamo, qual è l'origine? É Cristo. È Cristo. Então, Cristo é o que é real. Quindi Cristo è quello che è reale. Deus é o que é real. Dio è reale. Tudo que nós estamos vendo aqui foi criado a partir do que é real. Tutto quello che vediamo qui fu creato da quello che è reale. É por isso que nós não podemos nos apegar às coisas terrenais. È per questo che non dobbiamo aggrapparsi a quelle cose terrenali, Porque elas são passageiras. perché loro sono fugaci. Mas Deus é eterno. Ma Dio è eterno. Deus é a verdade. Dio è la verità. Não, Deus é a única realidade desse universo. Dio è la unica realtà di questo universo. Senhor Jesus. Signore Gesù. Continuando, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Continuando, quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna.
Irmãos, nós temos aqui um paradoxo. Qui, fratelli, abbiamo un paradosso. Verdade e a mentira. La verità e la bugia. Nós temos que escolher em qual desses caminhos nós vamos viver. Dobbiamo scegliere in quale cammino andiamo a vivere. Mas nós aqui já recebemos a vida de Deus, sim ou não? Ma noi che siamo qui abbiamo già ricevuto la vita di Dio, sì Quem o no? aqui já tem a vida de Deus, diga, eu tenho a vida de Deus. Agora em italiano. Chi ha la vita di Dio dice, io ho la vita di Dio. E eu volto na vida de Dio. Io olho la vita di Dio. Senhor Amém. Jesus. Io voglio la vita di Dio. Mas mesmo tendo a vida de Deus, Ma anche se abbiamo la vita di Dio, eu posso escolher o caminho da mentira. io posso scegliere il cammino della bugia. Eu posso escolher o caminho do vazio. Io posso scegliere il cammino del vuoto. Senhor Jesus. Signore Gesù. Mas o Senhor nos encoraja a escolher outro caminho. Ma il Signore ci incoraggia a scegliere un altro cammino. Evangelho de João, capítulo 14, Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versículo 6. verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, verso 6. Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Amém. Senhor Amém. Jesus. Senhor Jesus. Ele é o caminho, ele é a vida, mas aqui ele mostra que ele é a verdade. Lui è il cammino, lui è la vita, ma qui ci fa vedere che lui è la verità. A verdade vem a nós por meio de Cristo. La verità viene a noi per mezzo di Cristo. Não é uma questão de verdade a nível de conceito, como certo ou errado. Non è una verità per mezzo di un concetto di quello che è giusto o sbagliato. É a verdade que é o próprio Deus. È la verità che è il proprio Dio. Senhor Jesus. Signore Gesù. É por isso, irmãos, que no capítulo 1, versículo 12, È per questo, fratelli, capitolo 1, verso 12, que mostra que nós recebemos algo da parte de Deus. ci fa vedere che abbiamo ricevuto qualcosa da parte di Dio. Nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Abbiamo ricevuto il potere e il diritto di diventare figli di Dio. Nós recebemos o poder de termos acesso a essa verdade. Abbiamo ricevuto il potere di avere accesso a questa verità. Como filho, nós temos acesso a Deus, Come figli abbiamo accesso a Dio, que é a própria verdade, che è la propria verità, que é a própria realidade desse universo. che è la propria realtà di questo universo. Eu quero que os irmãos toquem na importância da realidade. Volevo che i fratelli potessero toccare la importanza della realtà. As coisas, as nossas realizações terrenas, Le nostre affari, realizzazioni terrene não são a realidade da nossa vida. non sono la realtà della nostra vita. O que nós alcançamos a nível físico, casa, carro, bens materiais, Quello che raggiungiamo fisicamente, casa, macchine, beni materiali, não são a realidade da nossa vida. non sono la realtà della nostra vita. A realidade da nossa vida é Deus. La realtà della nostra vita è Dio. Senhor Jesus. Signore Gesù. Nós precisamos, assim, Noi dobbiamo in questo modo buscar nos encher continuamente dessa verdade, dessa realidade. dobbiamo cercare di riempirsi quotidianamente di questa verità. Senhor Jesus. Signore Gesù. E isso, irmãos, não vem por meio de uma mudança de comportamento. E questo non accade, fratelli, per mezzo di un cambiamento di comportamento. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capitolo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Ele ti liberou dal potere delle tenebre e ti ha trasportati nel regno del suo amato Filho. Irmãos, quando nós somos transportados para outro reino, nós temos que viver de acordo com este reino. Fratelli, quando siamo trasportati a un altro regno, dobbiamo vivere d'accordo a questo regno. Talvez algum irmão, o irmão Martim, ele veio do Peru. não é isso? Magari fratello Martin è venuto dal Perù E hoje ele vive aqui na Itália. e oggi lui vive in Italia. Ele vive de acordo com as regras, as leis do Peru ou da Itália? Lui vive d'accordo con le regole di Perù o Italia? Porque ele veio para outro reino, Porque- para outro país. Perché lui è andato a un altro regno, un altro paese. Irmãos, nós fomos inseridos no reino do Filho do seu amor. Fratelli, siamo stati inseriti nel regno del figlio del suo amore. Não podemos mais viver de acordo com o império das trevas. Non possiamo più vivere come eravamo nell'impero delle tenebre. Mas isso não acontece por meio de uma mudança de comportamento. Ma questo non accade per mezzo del tuo cambiamento di comportamento. Eu não faço isso, eu não posso aquilo. Io non faccio questo, non posso questo, Não devo isso, não devo aquilo. non posso questo, non devo fare quello, Não vou olhar para aquilo, não vou fazer aquilo. non guarderò quello, non farò questo. Não é isso, irmãos. Fratelli, non è questo. É a vida de Deus. È la vita di Dio. É a verdade quem transforma. È la verità che trasforma. É uma mudança interior que se expressa em nosso viver. È un cambiamento interiore che si espressa nel nostro quotidiano. Que só acontece por meio da verdade. Che succede soltanto per mezzo della verità. Por isso que aqui fala de um transporte de reinos. Per questo che qui ci parla di un trasporto di regno. Eu preciso pegar todo o meu ser, corpo, alma e espírito, Io devo prendere tutto il mio essere, corpo, anima e spirito, e levar para esse reino. e portare a questo regno. Esse reino que é um reino cheio da verdade. Questo regno è un regno pieno di verità. Senhor Jesus. Signore Gesù. Mas irmãos, como na prática eu faço isso? Ma fratelli, nella pratica, come faccio questo? É muito bonito nós falarmos, né? Eu vou me encher da verdade, amém. È bello parlare, io mi riempirò della verità, amen. Mas a mudança só acontece com algo prático. Ma fratelli, il cambiamento succede soltanto nella pratica. Eu preciso que essa verdade de forma prática entre em meu ser. Ho bisogno che questa verità in modo pratico riempa il mio essere. Voltamos para o Evangelho de João. Tornando al Vangelo di Giovanni. Senhor Jesus. Signore Gesù. Evangelho de João, versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vangelo di Giovanni, capítulo 1, verso 1. Nel principio era la parola era com Dio e la parola era Dio. Quem é a palavra aqui, irmãos? Chi è la parola qui, fratelli? É Cristo. È Cristo. É Cristo. È Cristo. Versículo 14. E o verbo se fez carne. Verso 14. Il verbo divenne carne E habitou entre nós. e ha abitato per un tempo fra di noi. Irmãos, quem estava com Deus e habitou entre nós? Chi era con Dio e ha abitato tra di noi? Cristo. Cristo. Cristo, irmãos, Cristo é a palavra. Cristo è la parola. Repita comigo, Cristo é a palavra. Cristo é a La parola. parola. Cristo é a parola. Cristo è la parola. Cristo é a parola. Cristo é a parola. Cristo é a parola. Irmãos, isso muda tudo. Fratelli, questo cambia tutto. Nós estamos vendo então um caminho de acesso à verdade. Qui vediamo un cammino di accesso alla verità. Senhor Jesus. Signore Gesù. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. Irmãos, a palavra, Cristo, está fluindo para nós cheio de graça. Fratelli, la parola sta fluendo
per noi pieno di grazia. E essa graça também é cheia de verdade. E questa grazia è piena di verità. Irmãos, nós temos acesso a Deus, acesso à realidade de Deus pela palavra. Fratelli, noi abbiamo accesso a Dio per mezzo della parola. Senhor Jesus! Signore Gesù, Você não fica alegre com isso, irmãos? non rimane gioioso con questo? Você tem acesso à realidade de Deus. Tu hai accesso alla realtà di Dio. Ó Senhor Jesus! Oh, Signore Gesù, Todas as suas necessidades são saciadas pela palavra de Deus. ogni tua necessità è soddisfatta per mezzo della parola di Dio. Porque a palavra traz o próprio Deus. Perché la parola porta il proprio Dio. Senhor Jesus, Signore Gesù, eu quero que os irmãos sintam um desespero no coração da necessidade de nos enchermos da verdade. io voglio creare in voi, fratelli, un desiderio di essere riempiti della verità. Um desespero de ver só existe um caminho que me leva à verdade e à vida, Esiste soltanto un cammino che ci porta alla verità e alla vita, que é Cristo por meio da palavra. che è Cristo per mezzo della parola. Ó Senhor Oh, Jesus! Signore Gesù. Mas, irmãos, não é uma palavra doutrinária. Ma fratelli, non è una parola dottrinale. Não é você saber de cor todos os textos bíblicos. Non è che tu sappi a memoria ogni testo biblico. Nós precisamos saber a palavra de Deus. Dobbiamo sapere la parola di Dio. Precisamos nos constituir da palavra de Deus, Dobbiamo essere costituiti dalla parola di Dio, para que ela seja a base do falar vivo de Deus. in modo che lei sia la base del parlare vivo di Dio. Hoje Deus fala conosco pela palavra profética. Oggi Dio parla con noi per mezzo della parola profetica. Irmãos, é um falar vivo. Fratelli, è un parlare vivo. É um falar que traz vida. È un parlare che ci porta vita. É um falar que opera a vontade de Deus. È un parlare che opera la volontà di Dio. É um falar que transforma a vida das pessoas. È un parlare che cambia la vita delle persone. Porque é um falar cheio de vida, cheio de graça, cheio de verdade. Perché è un parlare pieno di vita, pieno di grazia e di verità. Colossenses capítulo 1, Colossesi capitolo 1, versículos 5 e 6. verso 5 e 6. Senhor Jesus. Signore Gesù, Vamos ler a partir do 3. Damos sempre graças a Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e do amor que tende para com todos os santos, e dell'amore che avete per tutti i santi, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. a causa della speranza che vi è riservata nei cieli. Aqui nos mostra um tripé, irmãos, da vida cristã: fé, amor e esperança. Qua, fratelli, ci fa vedere un tripiede della vita della Chiesa: fede, amore e speranza. Agora, o que gerou nos irmãos de Colossos essa fé, esse amor e essa esperança? Cosa ha portato ai fratelli di Colosso questa fede, amore e speranza? O versículo 5, continuando: da qual antes ouvistes pela palavra da verdade. Il verso 5 dice: avete sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo. Como é que chega até nós a verdade? É pela palavra de Cristo. Come arriva la verità? È per mezzo della parola di Cristo. Essa palavra gerou na igreja em Colossos fé, amor e esperança. Questa parola ha portato ai fratelli di Colosso fede, amore e speranza. Essa palavra vai gerar na Itália fé, amor e esperança. Questa parola porterà in Italia fede, amore e speranza. Senhor Jesus, Signore Gesù, a palavra da verdade, ela não é uma doutrina. la parola della verità non è una dottrina. Ela vem para gerar algo. Lei viene per generare qualcosa. Gerou fé, amor e esperança nos irmãos Ha em Colossos. generato fede, amore e speranza nei fratelli di Colosso. O versículo 6. Verso 6. Palavra da verdade, que chegou até vós. A palavra da verdade
a palavra profética está chegando ou não está chegando na Itália? Sim ou não? Essa é in mezzo a voi, la parola profética está arrivando ou não in mezzo a voi? Amém. Está chegando. Está arrivando. Ó, todo mundo falou assim, Deus está vendo, viu? A Todo mundo falou que sim, que está chegando. Dio vede. Essa é a primeira etapa, está chegando. Está arrivando. Já chegou, amém? Como também todo mundo. E anche in tutto e anche nel mundo inteiro. Irmão, essa palavra está chegando e tem poder para transformar toda a terra. Fratelli, questa parola sta arrivando e ha potere per cambiare tutta la terra. Mas agora eu quero chegar qual é o objetivo dessa palavra. Adesso voglio farvi vedere qual è l'obiettivo di questa parola. E está produzindo fruto e crescendo. E está producendo fruto e crescendo. Irmãos, quando Deus fala para produzir algo. Fratelli, quando Dio parla è per produrre qualcosa. Quando Deus faz algo, é para produzir algo. Quando Dio fa qualcosa è per produrre qualcosa. Quando Cristo veio à Terra, foi para produzir algo. Quando Cristo è venuto in terra, è venuto per produrre qualcosa. Ele produziu a nossa redenção. Lui ha prodotto la nostra redenzione. Ele produziu o acesso a Deus. Ha prodotto l'accesso a Dio. Sim ou não? Sì o no? Quando Deus fala, Deus quer produzir. Fratelli, quando Dio parla, Dio vuole produrre. Na criação, quando Deus falou, as coisas existiram, produziu-se algo. Quando Dio parlò nella creazione, tutto accade, si è prodotto qualcosa. Deus hoje fala por meio da palavra profética para produzir algo para Deus. Dio oggi parla per mezzo della parola profetica per produrre qualcosa per Dio. Senhor Jesus. Signore Gesù. Irmãos, a palavra então tem uma finalidade. Fratelli, quindi la parola c'è una finalità. Isaías 55. Isaia 55. 55, versículo 10. Verso 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao que semeia e pão ao que come, come la pioggia e la neve, scendono dal cielo, e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché... Até a nível da criação, tudo que Deus criou, produz. Anche a livello della creazione, tutto quello che Dio ha prodotto, ha creato, produce. Só que essa produção não é suficiente para a vontade de Deus. Però questa produzione non è sufficiente per la volontà di Dio. Porque Deus quer produzir algo celestial. Perché Dio vuole produrre qualcosa di celestiale. Algo da esfera do próprio Deus. Qualcosa? Algo da esfera do próprio Deus. Qualcosa della sfera del proprio Dio. Aí entra o versículo 11. Quindi adesso entra il verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Così è della mia parola uscita dalla mia boca. Não voltará para mim vazia. Essa não torna a me a voto. Mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Irmãos, aqui fala, é nítido, a palavra que sai da boca de Deus. Qui, fratello, è chiaro, è la parola che esce dalla bocca di Dio. Hoje Deus continua falando com a sua igreja. Oggi il Signore continua a parlare con la sua chiesa. Por meio da palavra profética. Per mezzo della parola profetica. E essa palavra tem um objetivo. E questa parola ha un obiettivo. Produzir algo para Deus. Produrre qualcosa per Dio. Quando você ora por uma pessoa, quando tu prega per una persona, você está produzindo para Deus. Tu stai producendo per Dio. Você está salvando alguém para Deus. Stai salvando qualcuno per Dio. Quando você tece aquele tecido de amor, quando tu cuce quel tessuto d'amore, você está produzindo edificação para Deus. Tu stai producendo edificazione per Dio. A palavra vem para produzir para Deus. Fratelli, la parola viene per produrre per Dio. Se você hoje, irmão, está aqui ouvindo a palavra
como algo que vai aprazer somente o seu coração, se tu segui ad ascoltare la parola solo per soddisfare il tuo cuore, não vai produzir algo para Deus. non produrrà qualcosa per Dio. Mas se você está aqui para crer e executar a vontade de Deus, Ma se tu sei qui per credere e esecutare la volontà di Dio, essa palavra vai produzir para Deus. questa parola produrrà per Dio. Senhor Jesus, Signor Gesù, nós fomos chamados, irmãos, para sermos produtivos para Deus. fratelli, siamo stati chiamati per essere di produttori per Dio. Produzir o quê? O que Deus necessita que seja produzido. Produrre cosa? Di cosa è che Dio ha bisogno? A verdade. La verità. Que a verdade seja produzida aqui na criação. Che la verità sia prodotta in questa creazione. Que nós conectamos novamente a criação com Deus. Perché noi connettiamo di nuovo la creazione con Dio. Mas isso é feito pelo próprio Deus, Ma questo è fatto per mezzo del proprio Dio, por meio da palavra. per mezzo della parola. Mas, peraí, se é Deus quem faz para Deus, Ma se è Dio che fa per Dio, qual é o nosso papel? qual è il nostro scopo? Crer. Credere. Crer. Credere. Crer na palavra. Credere nella parola. Crer na palavra e ter uma atitude para com a palavra. Credere nella parola e avere un'attitudine verso la parola. Já tem, né? Graças. Grazie. Senhor Jesus. Signore Gesù. Irmãos, nós cantamos um hino que falava que chegou o momento da aurora. Fratelli, abbiamo cantato un inno, una lode che parla del momento dell'alba. Nós chegamos no final dos tempos. Noi siamo al momento della fine. Você crê nisso? Tu credi in questo? Você crê que nós estamos vivendo hoje o final dos tempos? Tu credi che stiamo vivendo la fine? Você crê que Dei estamos tempi. vivendo hoje a era do Apocalipse? Credete che siamo in un periodo dell'era dell'Apocalisse? Sim. Quem aqui acompanha futebol, né? A liga italiana é forte, né? Chi è che segue calcio qua? La Lega Italiana è forte. Eu não sou muito de futebol não, mas eu sei como é que é a dinâmica. Io non seguo molto, ma capisco un po'. Quando está no meio do campeonato, Quando è a metà campionato, os times, eles dão tudo e le squadre danno ancora di più. para Si poder impegnano ancora di più conseguir o seu objetivo. per arrivare al loro scopo. Mas quando chega a final, Ma quando arriva la finale, se ganhar é campeão, se perder é derrotado. se vince è campione, se perde è sconfitto. A atitude é a mesma? La attitudine è la stessa? Como é a atitude? Com'è l'attitudine? Você dá tudo. Si impegna al massimo, Porque é chegada a hora. perché è arrivato il momento. Ou é campeão ou é derrotado. O è campione o è diroccato. No nosso caso, ou é vencedor ou não é vencedor. E nella nostra situazione o siamo vincitori o no. É a hora de dar tudo, irmãos. È il momento di dare il massimo. É a hora de entregar todo o nosso ser para o Senhor. È il momento di dare tutto il nostro essere al Signore. É a hora de crer totalmente na palavra. È il momento di credere totalmente nella parola. É a hora de deixar a mente cética, caquética e hermética È il momento di lasciare la mente scettica, armetica, decrepita e crer na palavra. e credere nella parola. Senhor Jesus. Signor Gesù. Isso. Dobbiamo Andiamo a crer la parola. Andiamo a crer la parola. Andiamo a crer la parola. Amém. Irmãos, isso vai produzir em nós, em nossa vida, o que você precisa, isso vai produzir na sua vida. Questo, fratelli, produrrà nella tua vita tutto quello che hai bisogno. Se você precisa de amor, a palavra vai produzir amor em você. Se tu hai bisogno di amore, la parola produrrà amore in Se te. você precisa de felicidade, a palavra vai produzir felicidade em Se você. tu hai bisogno di felicità, la parola produrrà felicità. Quando focamos em produzir para Deus, Quando noi fochiamo in produrre per Dio, Deus produz em nós. Dio produce in noi. Porque só temos como produzir
pela vida de Deus. Riusciamo a produrre soltanto per mezzo della vita di Dio. Que é essa verdade que pode operar em nós. Che è questa verità che può operare in noi. É por isso que hoje Deus está produzindo um novo homem criado segundo Deus. È per questo che Dio sta producendo un nuovo uomo creato secondo Dio. Efésios capítulo 4, Efesini, capítulo 4, versículo 22, verso 22. no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Essa concupiscência do engano é o pai da mentira. Queste concupiscenza dell'inganno è il padre della menzogna. Que produz esse engano para levar os homens a viver naquele reino do império das trevas. Che ingana gli uomini per portare loro a vivere nell'impero delle tenebre. Isso é o velho homem. Questo è il vecchio uomo. O irmão Alexandre ontem mostrou para nós, né, as características do velho homem. Fra ieri, fratello Alexandre ci ha fatto vedere le caratteristiche del Ali em vecchio Colossenses uomo. capítulo 3. Em Colossenses capítulo 3. Mas nós já sabemos como é o velho homem, Nós Porque- sappiamo com'è il vecchio uomo, porque muitas vezes nos pegamos no nosso dia a dia andando por esse velho homem. perché tante volte ci troviamo che camminiamo in questo vecchio uomo. Verdade ou mentira, irmãos? È vero o bugia? Nós sabemos o que esse velho homem produz. Noi sappiamo quello che questo vecchio uomo produce. Não produz nada para Deus. Non produce niente per Dio. Aí entra o versículo 23 Allora entra il verso 23 e 24. e 24. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, 23. E a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia, nella santità che procedono dalla verità. Esse novo homem, ele é procedente da verdade. Questo nuovo uomo procede dalla verità. Só a verdade pode produzir esse novo homem. Soltanto la verità può produrre questo nuovo uomo. Não é somente um novo homem a nível individual, Non è soltanto un nuovo uomo nel livello individuale, mas um novo homem coletivo, ma un nuovo uomo collettivo, que é o corpo de Cristo, che è il corpo di Cristo, que é a igreja edificada, che è la Chiesa edificata, que é esse tecido de amor tecido. che è questo tessuto d'amore cucito. É isso que a verdade vai produzir para Deus. È questo che la verità andrà a produrre per Dio. E está produzindo hoje para Deus. E sta producendo oggi per Dio. Nesse momento, em quem estiver crendo aqui, está produzindo um novo homem para Deus. In questo momento, chi crede sta producendo un nuovo uomo per Dio. Senhor Jesus. Signore Gesù. E esse novo homem é produzido segundo Deus. E questo nuovo uomo è prodotto secondo Dio. Ou seja, é pelo infundir da verdade que é o próprio Deus. Ossia, è per mezzo di infondere la propria verità che è il Dio stesso. Não é uma questão de mudança de comportamento a nível humano. Non è un cambiamento di comportamento a livello umano. Não basta eu querer ser um bom cidadão, Non bom è cristão. sufficiente essere un cittadino esemplare, un buon cristiano. Eu preciso ser transformado pela vida de Deus. Devo essere trasformato per mezzo della vita di Dio. Senhor Jesus. Signore Gesù, Irmãos, por favor, eu peço que vocês tenham muita atenção ao versículo 23. fratelli, chiedo per favore la vostra attenzione al versetto 23. Ele precede o 24, que apresenta um novo homem. Lui precede il verso 24 che presenta un nuovo uomo. Não é por acaso. Non è a caso, É porque é a primeira etapa para que isso aconteça. perché è il primo passo in modo che questo accade.
E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. Entendimento aqui, como está em italiano, é mente. Fratelli, qui essere rinnovati nello spirito della vostra mente. É porque já é mente, aqui é entendimento. Enten- É pela renovação da nossa mente. É per il rinnovo della nostra mente. Vamos falar isso? É pelo renovo della Per il nostra rinnovo della mente. nostra mente. Rinnovo della nostra mente. Della nostra mente. Rinnovo della nostra mente. Rinnovo della nostra mente. Amém. Como nós renovamos a nossa mente? Come noi rinnoviamo la nostra mente? É pela palavra. Per mezzo della parola. É pela palavra. Per la parola. A palavra é que gera a renovação da nossa mente. È la parola che ci porta una rinnovazione nella nostra mente. O Alexandre ontem mostrou para nós que quando nós cremos, nós recebemos, né, a palavra, né, em nosso espírito. Ieri fratello Alexandre ci ha fatto vedere che quando crediamo riceviamo la parola nel nostro spirito. A verdade, ela chega até nós pelo nosso espírito. La verità arriva a noi tramite il nostro spirito. Mas Deus quer que nós nos enchemos da plenitude de Deus. Ma Dio vuole che noi siamo riempiti della sua pienezza. Nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Sappiamo che siamo corpo, anima e spirito. Receber a verdade em nosso espírito Ricevere la verità nel nostro spirito somente não é suficiente. soltanto non è sufficiente. Precisamos que essa verdade alcance todo o nosso ser. Abbiamo bisogno che questa verità raggiunge tutto il nostro essere. Mas, para ela entrar na nossa alma, e da nossa alma expandir para o nosso corpo, tem uma porta. Ma in modo che lei entra nella nostra anima e possa espandersi per il nostro corpo, c'è una porta, A nossa mente. la nostra mente. Se você não abrir a sua mente, a palavra não vai operar. Se tu non apri la tua mente, la parola non può operare. Se você permanece nos seus conceitos naturais, a palavra não tem como entrar. Se tu rimani nei tuoi concetti naturali, la parola non può entrare. Se não entra a palavra, não entra a verdade. Se non entra la parola, non entra la verità. Você consegue até demonstrar para os outros uma vida de um bom cristão. Tu riesci a dimostrare per gli altri una vita di un buon cristiano. Eu entro ali bem arrumado, com a E eu- minha Bíblia na mão. Io entro vestito bene, con la mia Bibbia in mano, Sou muito educado com todos os irmãos. sono educato con tutti i fratelli, Digo sim, amém para tudo que os irmãos dico falam. sì, amen per tutto quello che si dice, Mas quando não tem ninguém, ma quando non c'è nessuno, eu sou o velho homem. io sono il vecchio uomo. Porque não houve transformação. Perché non c'è stato trasformazione. A verdade não entrou pela minha mente La verità non entrò nella mia mente e fez transformação em todo o meu ser. e non ha fatto trasformazione in tutto il mio essere. Irmãos, precisamos renovar a nossa mente. Fratelli, abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente. Senhor Jesus, Signore Gesù. Romanos capítulo 12, Romani capitolo 12. Senhor Jesus. Signor Gesù. Capítulo 12, versículos 1 e 2. Romani 12, verso 1 e 2. O nosso espírito já foi regenerado, sim ou não? Nostro spirito è già stato rigenerato, sì o no? Quem já tem no seu espírito o Espírito de Deus, diga amém. Chi ha nel suo spirito lo spirito di Dio dice amen. Mas ainda nós precisamos de um processo na nossa alma e com o nosso corpo. Ancora c'è bisogno di un processo per la nostra anima e corpo. Hoje, o Senhor, no final dos tempos, precisa que nós apresentemos o nosso corpo. Oggi, in questo tempo finale, il Signore ha bisogno che presentiamo il nostro corpo.
Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, apresentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Como é que o evangelho vai ser pregado se eu não apresentar meu corpo? Come sarà predicato il Vangelo se non presento il mio corpo? Alguém tem uma solução mágica aí? Pode me dizer. Qualcuno ha una soluzione magica? Fammi sapere. Só há um caminho. C'è soltanto un cammino. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Apresentare il nostro corpo come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Como foi que essa conferência foi montada, cheia de serviços para nos servir? Come fu creata questa conferenza con tanti servizi per noi? Só escrevendo informações no WhatsApp? Solo scrivendo informazioni su WhatsApp? Ou irmãos apresentaram os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável para montar tudo isso para nós? Ou i fratelli sono presentati i vostri corpi come sacrificio santo, gradito per tutto questo per noi? Como é que as pessoas são cuidadas? Come le persone hanno la cura? Você tem que pegar o seu carro ou um transporte, ir até ela para poder apacentá-la? Tu deve prendere la tua macchina, andare fino a lei per curare, pascere. Tem que apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Serve apresentar il tuo corpo come sacrificio santo e gradito a Dio. Mas, irmãos, antes de apresentar o corpo, Però, fratelli, prima di presentare il corpo, tem que renovar a mente. serve rinnovare la mente. Porque você cai no risco de fazer isso ainda naquele fingimento. Perché c'è il rischio che tu faccia tutto questo in quello per finta. Ainda, nós podemos servir a Deus com aquilo que nós aprendemos. Possiamo servire a Dio con quello che abbiamo imparato. Precisamos servir a Deus com a verdade. Dobbiamo servire a Dio con la verità. Para isso, precisamos todo o tempo renovar a nossa mente. Per questo abbiamo bisogno di ogni momento di rinnovare la nostra mente. Um momento, pode botar o diagrama, por favor? Fratello Victor? Todos já conhecem esse diagrama, sim? Tutti già conoscono questo diagramma. Esse diagrama mostra que do nosso espírito, a palavra vem através da comunhão. Questo ci fa vedere che per mezzo della parola arriva la comunione. A comunhão com Deus por meio da palavra. La comunione con Dio per mezzo della parola. Que gera uma percepção em nós na intuição. Que ci porta una percezione nella intuizione. Que vai para a consciência. Que va alla consciência. Que junto com as três partes da alma constitui o nosso coração. Que insieme alle tre parti dell'anima costituiscono il nostro cuore. E entra na nossa alma pela nossa mente. E entra nella nostra anima per mezzo della nostra mente. Então ali tem uma porta. Lì c'è una porta. Então, a vontade de Deus depende dessa porta. La volontà di Dio dipende da questa porta. A sua transformação depende dessa porta. La tua trasformazione dipende da questa porta. A edificação da igreja depende dessa porta. La edificazione della chiesa dipende da questa porta. Precisamos abrir essa porta. Dobbiamo aprire questa porta. Daí, irmãos, entra o que nós ganhamos da parte de Deus. Allora, fratelli, entra quello che abbiamo ricevuto dalla parte di Dio. Nós vimos ontem que nós ganhamos 2 presentes, irmãos. E abbiamo visto ieri che abbiamo ricevuto 2 grandissimi regali. Posso orar por você? Posso pregare per te? Nunca, nenhum de nós conseguiu pregar o evangelho com tanta facilidade. Nessuno di noi mai ha avuto la capacità di predicare il Vangelo così facile. Porque é um meio que não depende de mim e de você. Perché è un mezzo che non dipende da te e da me. Depende de Deus. Dipende di Dio. E o segundo presente foi a imersão. E il secondo regalo fu la immersione. É muito importante nós vermos,
nós percebemos que nós necessitamos da imersão. È molto importante capire che abbiamo bisogno della immersione. A imersão não é uma moda, La immersione non è una moda, é uma ferramenta para abrir a sua mente. è un attrezzo per aprire la tua mente. É uma ferramenta para Deus trazer a verdade para você. È un attrezzo per Dio portare la verità su di te. Não tenha vergonha se você ainda não entendeu o que é imersão. Non abbiate vergogna se ancora non avete capito immersione. Não se sinta excluído se você não consegue dar os pulinhos como os irmãos. Non sentirsi escluso se non riuscite a fare i saltini con i fratelli. Só creia que a imersão é necessária para você. Creda soltanto che la immersione è necessaria per te. Creia que Deus vai operar em você por meio da palavra. Creda che Dio opererà in te per mezzo della parola. E creia que a imersão foi um mecanismo que Deus te deu para isso acontecer. E creda che la immersione fu un meccanismo che Dio ci ha dato in modo che questo possa succedere. Porque às vezes nós abrimos assim, ó, uma frestinha da porta, né? Tá aqui a porta, a gente batia só um olhinho assim, entrava um pouquinho de verdade. A volte noi apriamo appena così la porta. Mas a imersão abre totalmente a porta. Ma la immersione apre tutta la porta. Ela escancara a porta. Lei apre totalmente la porta. E aí a verdade vem com abundância. E la verità viene com abbondantemente. E aí Deus pode produzir. Allora Dio può produrre. Porque aí Deus tem caminho total para que Deus, que é quem produz, possa produzir. Perché così Dio riesce a produrre, perché solo Lui può produrre. Pelo canal que é você. Per mezzo di un canale che sei tu. Senhor Jesus. Senhor Gesù. Efésios capítulo 5. Efesini capítulo 5. Versículo 5, capítulo 5, versículo 18. Verso 5, capítulo 5, versetto 18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Vamos nos encher do Espírito? Andiamo a riempirsi dello Spirito? Quem aqui quer se encher do Espírito? Chi vuole essere riempiti dallo Spirito? Irmãos, é se encher. Il cammino è riempirsi. È riempirsi. Il cammino è riempirsi. Il cammino è Amém. riempirsi. Senhor Jesus. Il cammino. Nós precisamos nos encher do Espírito. Dobbiamo riempirsi dello Spirito. Eu não vou ler por causa do tempo, mas lá em Ezequiel 47 mostra os níveis da água. Non leggo per riguardo al tempo, ma in Ezechiele ci fa vedere i livelli dell'acqua. Por quantos anos nós podemos ter vivido a vida da igreja Per quanti anni possiamo aver vissuto la vita della Chiesa com água só nos tornozelos? con l'acqua soltanto qui alle caviglie? Tinha ou não tinha água? C'era o non c'era acqua? Tem água. Tem água. C'era. Tinha. Mas não é suficiente para o final dos tempos. Ma non è sufficiente per il momento della fine. Mas talvez você tenha um pouquinho mais e está aqui já nos lombos. Ma magari tu hai ancora un po' di più e è lì sull'ombra. Tem mais, tem ou não tem mais água? Sui fianchi, scusate, sui fianchi. Tem mais água. C'è più acqua. Tem mais verdade. C'è più verità. Mas ainda você tem a liberdade do velho homem. Ma tu ancora hai la libertà del vecchio uomo. Mas aí, se você permitir que a imersão trabalhe na sua vida, Ma se tu permetti che la immersione lavora nella tua vita, você vai ter água até a cabeça. tu avrai l'acqua fino alla testa. Nesse momento, In questo momento, a liberdade do homem se torna limitada. la libertà dell'uomo diventa limitata. Quem já correu dentro, quem já dentro da água tentou se mexer? Você se mexe assim, lento, não é? Chi è già riuscito dentro l'acqua a movimentarsi? Tu ti movimenti piano, Porque a gravidade atua de forma diferente. perché la gravità si attua in modo diverso. Dentro da água, as coisas que acontecem fora da água são diferentes.
Dentro l'acqua le cose che accadono fuori dell'acqua sono diverse. Você não tem tanta liberdade. Tu non hai tanta libertà. Mas também você não ouve os ruídos do mundo. Ma tu non ascolti più i rumori dal mondo. Você não ouve os ruídos da religião. Tu non ascolti i rumori della religione. Você só ouve o fluir do Espírito. Tu ascolti soltanto il fluire dello Spirito. Só o blu 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 da água, né, mano? Tu ascolti solo il glu 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 dell'acqua. Eu já tive essa experiência, tá dentro de uma piscina e alguém tá me chamando lá de fora. Ho già avuto questa esperienza di essere dentro in una piscina e qualcuno mi chiama fuori. E eu não ouvi nada. Io non ho ascoltato niente. No caso era minha esposa e depois ficou gritando comigo. Nella mia situazione era mia moglie e lei ha cominciato a urlare. Mas eu tava só no blu 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 da água. Ma io ero lì, blu 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 dell'acqua. Vamos entrar no blu 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 do Espírito. Andiamo a entrare nel glu glu dello Spirito. Irmãos, isso leva você para outra dimensão. Fratelli, questo ci porta in un'altra dimensione. A gente mergulha assim, não é verdade? Noi facciamo immersione così, giusto? Mas no nosso caso nós mergulhamos para os céus. Ma nella nostra situazione facciamo immersione in cielo. Nós vamos para outra esfera, Noi andiamo in un'altra sfera, aonde só Deus opera. dove solo Dio opera. É por isso que com a verdade, È per questo che con la verità tudo o que nós necessitamos, nós recebemos. tutto quello che abbiamo bisogno riceviamo. Porque nós nos despojamos do velho homem Perché noi ci spogliamo dal vecchio uomo e nos revestimos do novo e homem, ci rivestiamo del nuovo uomo, criado segundo Deus. creato secondo Dio. Versículo 19. Verso 19. Ele falou que nós precisamos nos encher do Espírito. Lui ci ha detto che dobbiamo riempirsi dello Spirito. Aqui ele nos mostra como nós nos enchemos do Espírito. E qui ci fa vedere come siamo riempiti dello Spirito. Falando entre vós. Parlando tra di voi. A ordem aqui é ao contrário. Eu vou ler como é a ordem correta no grego. É. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração. Qui l'ordine è un po' diversa, io vi parlo come è nell'originale. Parlando tra di voi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmodiando com il vostro cuore al Signore. Nessa época, eles não tinham a folhinha da imersão. In questo periodo loro non avevano i foglio della immersione. Nessa época, eles não tinham o WhatsApp que você recebia o alimento diário. Non avevano WhatsApp che ricevevano l'alimento quotidiano. Nessa época, eles não tinham o YouTube para ver as mensagens. In questo periodo non c'era YouTube per vedere i messaggi. A única coisa que eles sabiam L'unica cosa che loro sapevano eram os salmos, os hinos e os cânticos, era i salmi, inni e cantici, que eram che era feitos de acordo com a palavra do apóstolo. fatto per mezzo della parola dell'apostolo. Era assim que eles se enchiam do Espírito. Era così che loro si riempivano dello Spirito. Era imergindo no que o apóstolo falou. Era facendo immersione in quello che l'apostolo ha parlato. Imergindo no falar vivo de Deus. È facendo immersione nel parlare vivo di Dio. Eles tinham ou não tinham acesso ao Velho Testamento nessa época? Loro avevano o no al Vecchio Testamento in questo periodo? Mas eles se enchiam do Espírito pelo falar vivo de Deus. Ma loro si riempivano dello Spirito per mezzo del parlare vivo di Dio. Porque Deus fala hoje o que precisa para gerar fruto para Deus hoje. Quello che loro Deus fala hoje Quello che Dio parla oggi o que é preciso para gerar fruto para Deus hoje. è quello che serve per portare frutto per Dio oggi. Senhor Jesus. Signore Gesù. Colossenses capítulo 3. Colossesi capítulo 3. Versículo 16. Versetto 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Amém. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente,
Ammaestrando-vi e desortando-vi gli uni gli altri, com ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Amém. O novo homem, para que o novo homem seja gerado, é necessário que a palavra habite em nós. Per novo uomo essere generato serve che la parola abita in noi. Não basta a palavra ficar no espírito. Non è sufficiente la parola rimanere nello spirito. Precisa tomar posse da todo o nosso ser. Deve riempire tutto il nostro essere. Habitar aqui é fazer morada, irmãos. Fratelli, abitare qui vuol dire fare abitazione. Vamos abrir toda a nossa casa para Cristo. Andiamo a aprire tutta la nostra casa per Cristo. Aquele quarto mais escuro que você guarda as coisas velhas, Quella camera buia che tu nasconde le cose vecchie, que tem no seu coração, che c'è nel tuo cuore, você precisa abrir para Cristo. tu deve aprire per Cristo. Senhor Jesus, Signor Gesù, para que haja transformação. in modo che abbia trasformazione. Mas aqui mostra um aspecto muito rico da questão de nós enchermos do Espírito. Ma qui ci fa vedere un aspetto ricchissimo di essere riempiti di Cristo, Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente. ammaestrando-vi ed esortando-vi gli uni agli altri. Quando nós estamos juntos, irmãos, Fratelli, quando siamo insieme, nós precisamos imergir na palavra. abbiamo bisogno di immergere Nós nella precisamos nos encher do parola. Espírito. Abbiamo bisogno di riempirsi dello Spirito. Eu preciso aproveitar o Cristo que está no Marcos para me encher do Espírito. Devo approfittare del Cristo che è in Marco per riempirmi dello Spirito. Eu preciso permitir que o Cristo que há em mim produza algo no Marcos. Devo permettere che il Cristo che è in me produce qualcosa in Marco. Precisamos fazer com que a imersão faça parte do nosso cotidiano. Dobbiamo fare in modo che la immersione diventa parte del nostro quotidiano. Senhor Jesus, Signor Gesù, para que Cristo habite ricamente. in modo che Cristo abita riccamente. Cristo não merece só fazer visitas em nós nas reuniões. Cristo non merita soltanto di fare visita a noi nelle riunioni. Ele precisa habitar todo o tempo em nosso coração. Lui deve abitare ogni momento nel nostro cuore. Senhor Jesus. Signor Gesù. Efésios capítulo 6. Efesini capítulo 6. Oh, Signor Gesù, aleluia. Versículo 17. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Irmãos, de toda a armadura, nós só temos um elemento que é de ataque. Di tutta l'armatura c'è soltanto un utensilio che è per l'attacco. Um elemento que vai ganhar território para Deus. C'è soltanto un utensilio che prenderà territorio per Dio. Um elemento que vai acabar com o reinado de Satanás na vida das pessoas. C'è soltanto un utensilio che finirà con il regno di Satana nelle vite delle persone. Um elemento que vai destruir o elo da criação com as coisas terrenais e conectar com as coisas celestiais. C'è solo una cosa che finirà con quello che crea questo casino tra le cose celestiali e terrenali. Que é a palavra de Deus. È la parola di Dio. A palavra aqui, nesse versículo, é a palavra rema. La parola in questo verso è la parola rema. É a palavra, é o falar vivo de Deus. È il parlare vivo di Dio. É o falar instantâneo de Deus. È il parlare istantaneo di Dio. Essa é a arma que vai acabar com o inimigo de È Deus. questo che sconfiggerà il nemico di Dio. Porque ela é poderosa, irmãos. Perché lei è potente. Porque ela traz a verdade que é o próprio Deus. Perché lei porta la verità che è il proprio Dio. Aí o 18. Como é que eu tomo isso? Com toda oração e súplica. E come prendo questo? Verso 18. Por Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito. Por isso precisamos orar a palavra profética. Per questo dobbiamo pregare con la parola profetica. É por isso que os nossos comportores nas ruas têm experimentado o sobrenatural. Per questo i nostri comportori nelle vie stanno provando qualcosa di soprannaturale. Porque eles oram com as pessoas.
Perché loro pregano con le persone com essa palavra, con questa parola, com o elemento que realmente tem poder contra Satanás. che è quello elemento che ha un potere contra Satana. Porque ele é poderoso, a palavra profética é poderosa, irmão. Perché la parola profetica è potente, Porque fratelli. traz o próprio Deus. Perché porta il proprio Dio. E aí Deus pode operar. E allora Dio può operare. O que o Senhor quer é que a igreja tenha essa mesma experiência. Quello che Dio vuole è che la Chiesa abbia la stessa esperienza. Que a sua necessidade você possa tomar como posse a palavra de Deus. Che la tua necessità tu possa prendere con la parola di Dio. Se o Marcos tem um problema familiar com a sua esposa, Se Marco ha un problema familiare con sua moglie, o que tem poder para operar é a palavra de Deus. quello che ha potere per operare è la parola di Dio. Ele tem que tomar posse é da palavra do falar vivo de Lui Deus. deve prendere possesso della parola viva di Dio, Porque traz o próprio Deus. perché porta il proprio Dio. É simples, irmãos. È semplice, fratelli. Isso é a imersão. Questo è immersione. É trazer o falar vivo de Deus È portare il parlare vivo di Dio por meio da nossa mente para todo o per nosso ser. mezzo della nostra mente, per tutto il nostro essere. Senhor Jesus, Signore Gesù, é nos encher do Espírito. è riempirsi dello Spirito. E isso é um exercício. E questo è un esercizio. A forma hoje, no final dos tempos, de nós exercitarmos o nosso espírito é pela imersão. Il modo oggi per esercitare il nostro spirito in questo tempo finale è per mezzo della immersione. É mergulhar no que Deus está falando. È tuffarsi in quello che Dio sta parlando. O rio está fluindo. Il fiume sta fluendo. Como é que eu mergulho no rio? Quando sta finendo il rio? Como mergulho no rio? Come io faccio un tuffo nel fiume? Me imergindo. Facendo immersione. Ó Senhor Jesus. Ó Signor Gesù. É tomando o nome do Senhor. È prendendo il nome del palavra Signore, do Senhor. la parola del Signore. Senhor Jesus. Signor Gesù. Nós estamos em guerra. Siamo in guerra. Nós estamos no final dos tempos. Siamo nel momento della fine. É grito de guerra. È grito di guerra. Orando a palavra profética. Pregando la parola profetica. Compartilhando uns com os outros. Condividendo uno con gli altri. Edificando a igreja. Edificando la chiesa. Irmãos, é simples. È semplice. Você só precisa abandonar o seu conceito. Tu devi soltanto lasciare, abbandonare i tuoi concetti. Nós vemos o quão boa é uma semente pelo seu fruto. Noi vediamo come è buono il seme con il suo frutto. Possamos ver como está sendo, né, a vida familiar, a vida social, vedere come è la vita familiare, sociale, o serviço daqueles irmãos que já conseguiram tocar na ferramenta da imersão. i servizi di quelli fratelli che sono già riusciti a toccare nella immersione. Não é uma competição, irmãos. Fratelli, non è una gara, Mas nós precisamos ver que isso realmente opera na vida dos ma irmãos. dobbiamo vedere che questo veramente opera nella vita dei fratelli. Por que os irmãos acham que hoje se fala tanto sobre a imersão? Perché i fratelli oggi parla tanto dell'immersione? Porque é uma necessidade do povo de Deus hoje. Perché è una necessità del popolo di Dio oggi. Senhor Jesus. Signor Gesù. Jeremias. Geremia. Cadê o irmão Vitor? Perguntar até que horas vai a reunião. Ó Senhor Jesus. Vai até que horas? Eu não ouvi? Dov'è il fratello Victor? Eita. Então vamos mandar às 2 da tarde. Amém. Mano Martins se quedou alegre. Amém. Mano Martins, não está com fome, não? Não, tranquilo. Tranquilo. Ó Senhor Jesus. Amém. 15:16, Jeremias 15:16. Geremia 15:16. Achadas as tuas palavras. Achar as tuas palavras, logo as comi. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração.
Le tue parole sono state la mia gioia. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Perché il tuo nome è invocato su di me, Signore Dio degli eserciti. Irmãos, a imersão é ruminar a palavra. Fratelli, la immersione è ruminare la parola. Nós ruminamos a palavra na vida da igreja desde sempre, irmãos. Noi ruminiamo la parola nella vita della Chiesa da sempre. A questão é que Deus nos deu um caminho para que a nossa mente se abra mais rapidamente. Il discorso è che Dio ci ha dato un cammino in modo che la nostra mente apre più veloce. E nós consigamos comer cada palavra. E noi riusciamo a mangiare ogni parola. Palavra por palavra. Parola dopo parola. Palavra por palavra. Parola e parola. Cada palavra traz para nós a verdade. Ogni parola ti porta a verità. Nós precisamos comer a palavra de Deus degustando da palavra de Deus. Dobbiamo mangiare la parola di Dio gustando la parola. Porque elas são para nós gozo e alegria. Perché lei è per noi gozo e gioia. Irmão, se você está triste, você precisa da palavra. Fratello, se tu sei triste, tu hai bisogno della parola. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você já percebeu como você sai alegre depois da reunião? Tu hai già fatto caso come esci dalla riunione dopo la parola? Irmãos, isso pode se tornar algo constante no seu viver. Questo può diventare qualcosa di costante nel tuo vivere. Você pode viver alegre no seu trabalho. Tu puoi vivere allegro, gioioso nel tuo lavoro. Você pode viver alegre com a sua família. Tu puoi vivere gioioso con la tua famiglia. Você pode viver alegre com uma criança chorando às 3 da manhã. Tu puoi diventare gioioso con un bambino che piange alle 3 di notte. Você pode viver alegre a todo tempo. Tu puoi vivere gioioso ogni momento. Com a palavra de Deus. Com la parola di Dio. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso é imersão, irmão. Questo è immersione. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Hebreus capítulo 1. Hebrei capítulo 1. Irmãos, a palavra de Deus, ela precisa entrar e ser gravada em nosso ser. Fratelli, la parola di Dio deve entrare e essere registrata nel nostro essere. Quando ela é registrada, ela não sai mais. Quando lei è registrata, non esce più. Não é verdade? Non è vero? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ela precisa ser impressa em nosso coração. Lei deve essere impressa nei nostri cuori. Stampata. Quando nós imergimos na palavra, a palavra está sendo estampada em nós. Quando nós facciamo immersione, la parola è stampata in noi. Quando você fala, Jesus é o Senhor. Quando tu dici Gesù è il Signore. Jesus é a verdade. Gesù è la verità. Jesus é a vida. Gesù è la vita. E come cada palavra. E mangia ogni parola. Ele é verdade. Lui è la verità. Ele é vida. Lui è vita. Ele é o Senhor. Lui è il Signore. Ele é o caminho. Lui è il cammino. Cada palavra Ogni parola vai fazendo parte do seu ser. comincia a far parte del tuo essere. Vai sendo gravada no seu coração. Comincia a essere registrata nel tuo cuore. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ebrei capítulo 1, verso 3. Ele é o resplendor da glória. Ele que é o esplendore della sua glória. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15, mostra que Cristo é a imagem do Deus invisível. In Colossensi 1:15 dice che lui è l'immagine del Dio invisibile. Quem aqui já viu o sol? Levanta a mão. Chi ha già visto il sole alza la mano. Todo mundo, tem alguém não viu o sol ainda? Eu vou ali fora apresentar para vocês o sol, tá bom? Se nessuno ha mai visto, vengo fuori e vi presento. Quem aqui tem acesso ao sol? Chi ha accesso al sole? Você tem acesso ao sol? Chi ha accesso al sole? Sì o no? Como é que tem acesso? Ele está aqui para tocar? Como é que tem acesso ao sol? Lui è qui che tu possa toccare? Como? Como você tem acesso ao sol? No, come tu hai accesso al sole? Pelos raios solares. Tu hai accesso per mezzo dei raggi solari. Nós não temos acesso direto a Deus. Noi non abbiamo accesso direttamente Mas nós a temos Dio. acesso a Ele por Cristo. Ma noi abbiamo accesso
a lui per mezzo di Cristo. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Cristo è splendore della gloria di Dio. Cristo está trazendo a glória até nós. Cristo sta portando la gloria verso di noi. E como é que ele faz isso, irmãos? É pela palavra. E come lui fa questo per mezzo della parola. Aleluia pela palavra. Alleluia pela parola. Nós temos acesso a Deus. Abbiamo accesso a Dio. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos deixar o sol brilhar na nossa vida. Andiamo a lasciare il sole brillare nelle nostre vite. Vamos deixar esses raios solares chegarem até nosso ser, irmãos. Lasciamo questi raggi arrivare dentro il nostro essere. Continuando. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele que é a esplendore della sua glória e l'impronta della sua essência. Rapaz, essa tradução italiana é bom, né? Impronta é impressão, né? É impronta. Buona la traduzione italiana. Boa. Impronta aqui é, na palavra grega, é caractere. Impronta em greco é caractere. Aqui no versículo original em grego, né? A palavra impronta traduz de caractere, que quer dizer estampar. Em greco vuol dire stampare nell'originale. Gravar. É registrare. Imprimir. É estampare. Cristo é aquele que está estampando. Cristo é colui que está estampando. Está imprimindo. Está facendo impressione. Ó Senhor Jesus. Ó, imersão. Grito de guerra. Jesus. Vai imprimindo. Vai. Imprimindo. Estampa. Estampa. A palavra vai estampando Deus em nós. Estampa Cristo em nós. Aqui fala a expressão exata do seu ser. La espressione. Não, impressão, como é que é? La impronta della sua essência. La impronta della sua essência. Cristo está estampando, imprimindo a essência de Deus. Cristo está estampando a sua essência de Dio. Essa palavra essência em grego é hipóstasis. Essência em grego é hipóstase. Que quer dizer que é a substância de Deus. Que vuol dire la sostanza di Dio. Quem aqui já tocou em Deus? Chi ha già toccato in Alguém Dio? já tocou em Deus? Qualcuno ha già toccato in Dio? Por Cristo nós tocamos em Deus. Per mezzo di Cristo noi tocchiamo in Dio. A substância do que Deus é, a essência do que Deus é, a realidade do que Deus é. La essenza, la realtà di quello che Dio è, chega até nós por meio de Cristo. Arriva a noi per mezzo di Cristo. E Cristo vem para nós por meio da palavra. E Cristo é venuto a noi per mezzo della parola. Irmãos, é um caminho simples, irmãos. Fratelli, é um cammino semplice. É a palavra. É a parola. Vamos crer na palavra. Andiamo a credere nella parola. Vamos praticar aquilo que Deus deu à igreja para nós tocarmos em realidade na palavra. Andiamo a praticare quello che Dio ha dato alla Chiesa per avere realtà. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que vai produzir, irmãos, para Deus, esse novo homem criado segundo Deus, é a palavra da verdade. Quello che produrrà per Dio questo nuovo uomo è la parola della verità. Hoje a nossa necessidade é a palavra da verdade. Hoje la nostra verità è la parola della verità. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Eu quero que os irmãos sejam sinceros. Vorrei farvi una domanda e vorrei sincerità. Quem aqui tem vontade, tem um desejo de fazer a vontade de Deus? Chi di voi ha il desiderio di fare la volontà di Dio? Sente no seu coração, eu quero fazer a vontade de Deus. Io Né? voglio fare la volontà di Dio. Nós temos no coração, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Noi abbiamo Né? questo desiderio nel cuore. Eu fui redimido pelo sangue de Cristo. Signore, voglio fare la tua volontà. Sono preço stato tão alto redento. foi pago. Signore, un prezzo alto è stato pagato. Eu sou um filho de Deus. Io sono figlio di Dio. Eu tenho a vida de Deus. Io ho la vita di Dio. Eu fui criado para fazer a vontade de Deus. Io sono stato creato per fare la volontà di Dio. Mas quem aqui muitas vezes não sabe como ou se sente incapaz de fazer a vontade de Deus? Ma chi è che non si sente incapace e non sa come fare la volontà di Dio? Como eu vou fazer a vontade de Come Deus? andrò a fare la volontà di Eu Dio? trabalho, Io lavoro. eu tenho minha família, Ho la mia famiglia. eu tenho minhas dificuldades. Ho le mie difficoltà.
Como eu vou fazer a vontade de Deus? Come é que vado a fare la volontà di Dio? Então existe aqui um desejo de fazer a vontade de Deus Quindi qui c'è un desiderio di fare la volontà di Dio e a vontade de Deus executada. e c'è la volontà di Dio che è fatta. E aí tem aqui no caminho, falta algo para fazer uma conexão. E qui in mezzo manca qualcosa per fare questa connessione. Hoje nós podemos alcançar essa conexão pela palavra. Oggi possiamo arrivare a questa connessione per mezzo della parola. A palavra nos trouxe ferramentas para nós fazermos a vontade de Deus. La parola ci ha portato attrezzi per fare la volontà di Dio. Deus quer salvar os homens. Dio vuole salvare gli uomini. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Dio vuole che tutti raggiungano la conoscenza della verità. Como? São duas etapas: salvar e conhecer a verdade. Due punti: salvare e conoscere la verità. Como que nós vamos salvar as pessoas? Come andiamo a salvare le persone? Hoje, posso orar por você. Oggi posso pregare per te. Eu posso oferecer Deus a essa pessoa. Io posso offrire Dio a questa persona. Eu posso levar ela a invocar o nome do Senhor. Posso portare lei a invocare il nome del Signore. Sim ou não, irmãos? Sì o no? Posso levar ela a receber o Senhor. Posso portare lei a ricevere al Signore. Isso é uma ferramenta. Questo è un attrezzo. Não é mais a chavinha. Non è più la chiavetta, É a parafusadeira. è l'avvitatore. Zzz. Simples. Semplice. Simples porque só nessa Simples. rua eu posso abordar muitas pessoas. Solo in questa via io posso fermare diverse persone. Posso pregar per te? Posso pregar per te? Posso pregar per te? Posso Sim ou não, pregare irmãos? per te? Sì o no? Eu posso abordar muitas pessoas. Io posso fermare tante persone. Talvez essa não, mas essa Deus escolheu. Magari questo no e questo Dio ha scelto. E eu posso orar por ela. Io posso pregare per lei, Levar ela a invocar o nome do Senhor. portare lei a invocare il nome del Mas Signore. faltou a etapa do pleno conhecimento da verdade. Ma manca la piena conoscenza della verità. E o pleno conhecimento da verdade vem pelo Evangelho do Reino. E la piena conoscenza della verità viene per mezzo del Vangelo del Regno. Nós estamos na vida da igreja e sabemos que não basta sermos salvos. Noi che siamo nella vita della Chiesa sappiamo che non è sufficiente essere soltanto salvati. Precisamos ser vencedores. Dobbiamo essere vincitori. Precisamos crescer em vida. Dobbiamo crescere in vita. A plena filiação. La piena filiazione. Amém? Mas isso vem pelo Evangelho do Reino. Ma questo arriva per mezzo del Vangelo del Regno. Você consegue, em 5 minutos, 10 minutos, Tu riesci in 5 15 minuti, minutos. 10 minuti, 15 minuti pregar e expor e levar a pessoa a desfrutar do Evangelho do Reino ali na rua? tu riesci a predicare, esporre il Vangelo del Regno lì nella via? Não consegue. Non riesce. O Evangelho do Reino, ele Evangelho- vem por meio do desfruto da palavra. Il Vangelo del Regno arriva per mezzo del godimento della parola. Por isso que nós precisamos dos livros. Per questo che abbiamo bisogno dei libri. Eles contêm o Evangelho do Reino, irmão. Loro hanno come contenuto il Vangelo del Regno. Ele faz o que nós não conseguimos fazer. Lui fa quello che non riusciamo a fare. Mas eu não sei se a pessoa vai ler. Però non lo so se la persona leggerà. Paulo plantou, Paolo ha piantato, Apolo regou, Apollo ha annaffiato, mas o crescimento vem de Deus. ma la crescita viene da Dio. Se ela vai ler ou não, é Se com lei Deus. leggerà o no, è con Dio. Ela vai ter na mão dela acesso à revelação da palavra de Deus. Lei avrà nelle sue mani accesso alla rivelazione di Dio. Ela tem acesso ao Evangelho do Reino. Lei ha accesso al Vangelo del Regno. Uma pergunta, você acha que ela sozinha iria conseguir ganhar a revelação do Evangelho do Reino? Domanda, secondo te lei da sola riesce a avere la rivelazione del Vangelo del Regno? Procurando no Google, Cercando lì nel Google, conversando com as pessoas? conversando con le persone? Não iria, irmãos. Non riesce, fratelli. Porque o Evangelho do Reino Perché il foi dado Vangelo, à igreja em Filadélfia. perché il Vangelo del Regno fu dato alla Chiesa a Filadelfia. E nossa missão é fazer com que esse evangelho chegue a todas as E la pessoas. nostra missione è fare in modo che questo Vangelo raggiunge tutte le persone. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno La conhecimento da volontà di Dio verdade. è che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla piena conoscenza della verità.
Não basta eu salvar. Non è sufficiente essere salvati. Ou só não basta eu semear. Oppure non è sufficiente solo seminare. Eu preciso salvar e semear. Io devo salvare e seminare. Por isso, irmãos, que é tão importante Per questo- nós que somos portadores da verdade, Per questo è così importante noi che siamo portatori della verità. portadores da palavra da verdade. Portatori della parola della verità. Leva essa palavra para toda a terra. Portiamo questa parola a tutta la terra. Irmãos, a palavra da verdade precisa alcançar todo Milão, Fratelli, la parola della verità deve raggiungere tutta Milano, todo Módena, tutta la Modena, em Roma. a Roma. Mas para isso precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ma per questo dobbiamo presentare il nostro corpo in modo santo e gradito a Dio. E isso só vai acontecer por meio de nós transformarmos e renovarmos a nossa mente. E questo succederà soltanto per mezzo di essere rinnovati con la nostra mente. Tá tudo ligado, irmãos. È tutto connesso. Tá tudo ligado. È tutto connesso, fratelli. Por isso que nós precisamos, irmãos, Per questo, fratelli, che abbiamo bisogno pregar o evangelho, predicare il Vangelo, edificar a igreja. edificare la Chiesa. Pregar o evangelho, Predicare il Vangelo, edificar a igreja. edificare la Chiesa. Edificar a igreja Edificare la Chiesa e pregar o e evangelho. predicare il Vangelo. Quando eu prego o evangelho, eu edifico a igreja. Quando io predico il Vangelo, edifico la Chiesa. Para edificar a igreja, eu preciso pregar o evangelho. Per edificare la Chiesa, devo predicare il Vangelo. Porque quando nós saímos às ruas para orar pelas pessoas, Perché quando usciamo nelle vie a predicare con le persone, nós produzimos para Deus noi produciamo per Dio e Deus produz em nós. e Dio produce in noi. Percebe, irmãos? É um ciclo. Nós produzimos para Deus e Deus produz em nós. È un ciclo, noi produciamo per Dio e Dio produce in noi. Naquela hora, eu preciso me esvaziar do velho homem. In quel momento devo svuotarmi dal vecchio uomo. Naquela hora, eu vou perceber que não tenho In capacidade. quel momento vedo che non ho capacità. Naquela hora, eu vou ver como Deus ama as pessoas. E in quel momento vedo come Dio ama le persone. Naquela hora, eu vejo como a verdade pode operar na vida das In quel pessoas. momento vedo come la verità può operare nelle vite delle persone. Senhor Jesus! Signor Gesù, Irmãos, isso é maravilhoso. fratelli, questo è meraviglioso. No final dos tempos, pela Nella- misericórdia de Deus, Nel momento della fine, per mezzo della misericordia di Dio, Deus nos entregou um caminho para sermos vencedores. Dio ci ha dato un cammino per essere vincitori. Se nós formos simples, Se noi siamo semplici, nós crermos, se noi crediamo, se nós somos obedientes, se siamo ubbidienti, se nós não tivermos filtros para a palavra, se noi non abbiamo dei filtri per la parola, eu creio nisso, io credo in questo, eu pratico isso, io pratico questo, mas eu não creio nisso. ma questo non credo. Mas eu não pratico isso. E questo non pratico. Isso não está de acordo com o meu conceito. Ah, questo non è d'accordo con il mio concetto. O meu conceito faz parte do velho homem. Il mio concetto fa parte del vecchio O uomo. nome já fala, meu. Meu, il nome già dice É mio. meu conceito. È il mio concetto. Na prática, eu estou impedindo que a Nella, verdade opere em mim. nella pratica io sto impedendo che la parola opera in me. Mas pela fé, Ma per la fede, nós cremos que a partir dessa conferência, noi crediamo che da questa conferenza os conceitos serão deixados de lado. i concetti saranno messi da parte. E nós vamos ser simples, E noi saremo semplici, obedientes. ubbidienti. Vamos crer na palavra, Crederemo nella parola, praticar a palavra, praticare la a palavra da la verdade, parola della verità, produzir um novo homem. produrre il nuovo uomo. Jesus é o Senhor. Gesù è il Signore. Amen.